Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Gratidão a você que está sempre aí às 2 da manhã, no horário original do programa, ouvindo, acompanhando. Gratidão a você que vai assistir ou vai ouvir num outro horário. Vai entrar lá no meu canal no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa, e vai assistir no horário mais confortável para você, vai ouvir, vai estar lá daqui a pouquinho esse programa à disposição, assim como todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Então, se você não estiver podendo aí, de repente você está dirigindo, ou você já está aí deitado, deitada, não vai levantar para anotar o número do meu celular, que eu vou te dar daqui a pouco, mas não se preocupe, mas grava o meu nome, Terapeuta Sidney Rosa. Depois você procura lá no Google e você vai achar o Facebook, você vai achar o Instagram, você vai achar o meu canal no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa. E aí você pode pegar o número de telefone lá ou até mandar por lá mesmo uma mensagem, mas pelo WhatsApp é sempre mais fácil, né? Você grava um áudio, envia, você escreve a mensagem, envia. E a gente vai se falando, a gente vai conversando e eu vou te dando maiores informações sobre o meu trabalho, sobre o tema, né? Toda vez eu falo aqui de um tema e se você quiser aprofundar o tema, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o trabalho, é só você entrar em contato. Eu trabalho com base na psicanálise, eu sou psicanalista, entendo como psicanalista que nós temos um inconsciente e esse inconsciente move 90% da nossa vida. 90% é bastante coisa. E desse inconsciente, 80% dele é alimentado na nossa fase infantil, até os 10 anos de idade. Desde que a gente está na barriga da nossa mãe até 10 anos de idade, a gente alimenta 80% desse inconsciente, né? Também é bastante coisa. Então é importante esse trabalho terapêutico com a psicanálise para que a gente aprofunde, para que a gente entenda quanto dessa criança ferida, quanto dessa criança machucada, quanto dessa criança carente você, adulto, está vivenciando. Porque a gente vai ficar vivenciando na fase adulta essa criança. Essa criança que entende que não recebeu todo o amor que ela queria. É claro que os teus pais te deram todo o amor que eles podiam dar, que eles poderiam dar, que eles puderam dar. Eles não deram mais porque não podiam, não sabiam como fazer isso, né? Então esses são os primeiros entendimentos que a gente tem que ter, né? Que eles fizeram o máximo que eles poderiam. Né? Se eles não fizeram mais é porque eles não podiam, não puderam fazer. E quanto mais cedo a gente entender isso, mais cedo a gente para de sofrer essa criança. Essa criança para de sofrer dentro da gente. E a gente, como adulto, vai ter atitudes adultas. Atitudes de um adulto curado e não de uma criança ferida. Porque é isso que na maior parte das vezes a gente vai carregar. É essa criança que não se sentiu amada, que se sentiu rejeitada, que se sentiu ferida, que foi ferida. Talvez até sim você tenha sido sim ferido, talvez sim você tenha sido ferida gravemente, até emocionalmente falando, e até às vezes fisicamente, né? Mas a gente passou por tudo aquilo que a gente deveria passar para os nossos aprendizados. Para o que a gente veio aqui vivenciar. Nada está fora do que deveria ser. Nada acontece sem haver uma necessidade. Tudo é um grande aprendizado. Tudo tem uma razão para ser do jeito que foi, do jeito que é. Né? Quanto mais cedo a gente entende isso, mais a gente cura essa criança e mais, enquanto adulto, a gente vai se sentir curado, saudável, pleno. Né? E aí sim, a gente vai fazendo e tendo atitudes adultas. A gente vai fazendo opções adultas. Né? A gente vai desejando aquilo que é de adulto e não aquilo que é desejo infantil. E é exatamente sobre desejo que eu quero falar. Desejos e necessidades. Né?
qual que é a diferença do desejo, qual que é a diferença da necessidade, né? Então vamos imaginar, eu tenho uma necessidade de comer, eu estou com fome, uma necessidade fisiológica, estou com fome, preciso comer, né? Sem comer a gente não vive. Então eu quero comer. Aí eu penso que eu quero comer uma pizza, eu quero comer aquela pizza daquele sabor. Já virou desejo, já não é mais fome. A fome a gente come algo, qualquer coisa que a gente comer vai saciar a necessidade fisiológica da fome. Agora, quando eu dou um nome àquilo que eu quero comer, eu já estou desejando. E o que é que eu estou desejando? Eu estou desejando reviver, eu estou desejando vivenciar algo lá do passado. Né? Quando eu penso nisso que eu quero comer, nessa pizza, nesse hambúrguer, nesse cheeseburger, nessa comida, enfim, eu já estou desejando sentir aquilo que em algum momento, no meu passado, eu senti. Eu quero reviver, eu quero relembrar, eu quero sentir aquela sensação que eu senti lá atrás. Que em algum momento, lá atrás, não necessariamente só na minha infância, mas num outro tempo, numa outra vivência, que foi extremamente prazeroso, que foi extremamente prazerosa, e eu quero lembrar daquele momento. É aquele momento que está instalado aqui no meu inconsciente e que de alguma maneira eu acesso através desse desejo que eu estou tendo. E eu estou dando aqui um exemplo da comida, um exemplo da necessidade fisiológica, da fome, né? Porque eu posso matar essa fome, né, comendo um grelhado, comendo uma salada, comendo uma barrinha de cereais, né? Eu posso saciar a fome. Principalmente se eu estiver em busca de ajustar o meu peso, né? Então vamos imaginar, eu estou em busca de ajustar meu peso, estou querendo diminuir meu peso, estou querendo acertar ali, enfim, me acertar com a balança, e eu estou num propósito de evitar, né, tudo aquilo que vai atrapalhar esse meu propósito. Então, se me dá fome, eu pensando nesse meu propósito de reduzir peso, eu vou comer um grelhado, eu vou comer uma salada, eu vou comer uma barrinha de cereais, porque vai matar a fome, vai saciar a necessidade da fome. Mas não, né? Eu quero a pizza, eu quero o cheeseburger, eu quero a feijoada, eu quero a macarronada. Por quê? Porque não é mais necessidade, é desejo. E nesse desejo é algo que eu quero sentir, vivenciar de lá do meu passado. De alguma maneira, aquele sabor, aquele momento, naquele determinado momento, me levou a um estado muito prazeroso. Então eu quero repetir aquele prazer, né? Por isso se torna desejo. E aí vai normalmente nos frustrar. Por quê? Porque eu vou comer, né, aquilo que eu estou desejando, que é a pizza, por exemplo, né? E quando eu comer, eu não vou sentir a mesma coisa. Eu posso não sentir. Em geral, eu não vou sentir, porque é um outro momento, é uma outra fase, é um outro dia, não tem nada a ver com aquilo que ficou lá atrás. Então, ela não vai ter o mesmo sabor. E isso vai me frustrar, né? Então, veja, eu já rompo o meu processo de perder peso, por exemplo, e vou buscar uma lembrança que não vem, e aí eu me frustro pela segunda vez. Olha o tamanho dessa frustração. A primeira frustração é a de, por esse desejo que eu não controlei, eu rompi o meu propósito de não comer nada pesado essa semana, por exemplo. E aí eu vou para esse desejo, e eu como, e não sinto a mesma sensação que era a sensação que eu queria sentir. E aí eu me frustro de novo. E a partir da frustração vai me dar culpa. E na culpa eu vou me auto-sabotar.
E aí eu vou, eu já comi a pizza mesmo, então não vou mais fazer regime nenhum essa semana, eu vou comer tudo que eu quero. E aí eu abandono o propósito da redução de peso, por exemplo, não é? Então veja que cadeia viciante, que ciclo viciante e absolutamente não saudável que a gente faz. A partir de um desejo, a partir de querer, alucinando, né, de uma forma alucinatória, revivenciar, né, vivenciar novamente um estado, um momento de algum tempo atrás, né? E isso pode ser, por exemplo, aí, através da comida. Então, essa é a diferença do desejo e da necessidade, né? Então, a necessidade é aquilo básico, aquilo que é fisiológico. E aí, se ultrapassa essa linha, já vai para o desejo. E no desejo tem sempre algo por trás, né? Eu estou sempre querendo buscar algo, revivenciar algo. Quando a gente traz para a nossa consciência isso que estava inconsciente, ou isso que de alguma maneira não era, você não conhecia, talvez você não tivesse ainda ouvido falar sobre isso, talvez você não tivesse escutado sobre isso, e agora você tem o conhecimento, agora você sabe, agora você tem a consciência. Então, a partir desse movimento de ter a consciência, eu vou fazendo novas opções, outras opções, né? Então, a partir desse momento que eu trago para a racionalidade, que eu trago para a consciência a maneira que isso funciona, então eu posso fazer novas opções, né? Então, quando eu estiver, seja qual for o meu propósito, né? Seja que propósito eu tenha, né? E eu vou para um desejo, eu vou porque eu quero reviver algo lá de trás, algo do passado. E que não vai ser revivido, porque são outros momentos, são outras situações, são outras pessoas. Nós somos outras pessoas, né? Então não vai ser igual. Então, trazendo isso para a consciência, eu já posso então começar a controlar esse desejo. Eu já posso pensar, pera um pouquinho, por que eu estou tendo esse desejo? Por que eu estou tendo esse desejo? Por que está me vindo tão forte esse desejo? E aí vale a pena você parar um pouquinho, respirar fundo, refletir o que é que de fato você está buscando. E isso vai trazer consciência para você de que se você fizer isso, você poderá estar rompendo com um processo que você se propôs, seja lá qual for ele, né? A gente faz propósitos, a gente precisa ter propósitos, né? Aliás, a gente precisa ter o nosso propósito de vida. Aliás, a gente precisa ter, além do propósito de vida, se alinhar a esse propósito de vida, né? É isso que vai movimentar a gente para frente, a gente em busca do nosso sucesso, a gente em busca das nossas conquistas. O alinhamento do propósito a partir de ter o propósito. Então, tudo aquilo que de alguma maneira puder me tirar desse meu propósito, eu vou parar, respirar fundo, refletir, por que é que eu estou querendo isso? O que é que tem por trás? Qual é o sentimento? Qual é a sensação? Que momento eu quero reviver? Né? Então eu trago isso para a consciência, né? Eu penso nisso e a partir desse momento de reflexão eu rompo esse primeiro desejo, esse primeiro impulso do desejo. Né? Porque é um impulso, isso vem como uma pulsão de desejo, né? Isso vem como um instinto de desejo. E ele vem forte. Ele normalmente vem forte, esses impulsos, essas pulsões, essas pulsões, elas vêm muito forte. Se nós não estivermos no equilíbrio do nosso ego, se o nosso ego não estiver equilibrado, se nós, enquanto pessoas, se o nosso eu não estiver em equilíbrio, eu não resisto. Essa pulsão vem, esse instinto vem e eu vou para ele.
eu não resisto, eu não penso nas consequências, eu simplesmente mergulho, me atiro e vou, não quero saber. Eu dei só o exemplo da comida, né? Você já deve estar pensando aí quanta coisa que você pode estar fazendo aí por conta dessas pulsões, por conta desses impulsos, por conta desses desejos, tá? Então é importante que a gente faça uma respiração, pense nisso, reflita por alguns segundos, que isso já diminui. Isso já interrompe a força dessa pulsão, a força desse impulso, né? Por quê? Né? E tudo isso, né? Todos esses desejos, todas essas pulsões, todos esses impulsos, por quê? Isso nasce lá na fase infantil. Isso nasce lá na fase infantil. O bebê, quando nasce, o bebê, quando começa, depois que ele nasce, quando ele começa a fase da amamentação, quando ele está ali no colo da mãe, ele entende que ele, primeiro que ele entende que ele e a mãe são uma coisa só. Ele não entende que ele é um ser, ele não entende que ele é uma pessoa, ele não tem essa noção. Ele entende que ele e a mãe são uma coisa só, né? Ele não sabe que existe uma divisão. E ele entende que tudo aquilo que a mãe dá, a amamentação, é dele. O bebê entende que é dele, aquilo é dele. O peito da mãe é dele, o leite da mãe é dele, tudo é dele. Então, quando essa mãe, obviamente, tem que parar ali, depois de alguns minutos, a amamentação, para o bebê dormir, para o bebê relaxar, para mais tarde ele mamar de novo, ele não entende isso, né? Ele entende, por que está me tirando daqui? Isso aqui é meu. Eu tenho direito, eu não posso sair daqui. Como assim? Quem é você para me tirar aqui o que é meu? E ele vai carregando, né? Os bebês, nós fizemos isso lá atrás e os bebês fazem isso. Ele vai carregando esse sentimento de que tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo ele pode, tudo ele tem o direito. Nada deixa de pertencer a ele, nada deixa de ser dele. Né? E ele vai, dependendo de como esse bebê, essa criança, ela é escolada, é educada por esses pais, se esses pais não souberem colocar limites, se esses pais não souberem frustrar adequadamente essas crianças, elas vão crescendo achando que tudo é deles, que tudo pertence a eles, que eles têm direito a tudo. Então precisa, primeiro, ter esse limite. Agora, quantos de nós não crescemos, talvez, sem esses limites, né? Achando que tudo era nosso, né? Eu coloco o sapato do meu pai, eu pego a mala do meu pai, eu uso a camisa do meu pai, a menina usa o batom da mãe, ela pega o brinco da mãe, ela usa o computador da mãe, ela pega o celular da mãe. Por quê? Porque ela entende que é tudo dela. É dela, minha mãe não tem nada, o que minha mãe tem é meu. O que é meu é da minha mãe, o que é da minha mãe é meu, né? Não tem, as crianças não fazem muito isso, né? De ficar pegando as coisas dos pais simplesmente como se fossem delas, sem pedir autorização. Elas mexem no celular, mexem no computador, mexem nos aparelhos, como se fosse delas. Por quê? Porque elas entendem que é delas. O entendimento, o inconsciente delas é esse, né? E aí a gente vai crescendo com esse sentimento de que a gente pode tudo, que tudo me pertence, que tudo é meu. E os meus desejos, eles vão nascendo, os impulsos dos desejos, as pulsões dos desejos, elas vão nascendo a partir dessa consciência ou dessa inconsciência de que tudo me pertence. Então eu posso tudo. Me deu vontade, eu quero. Me deu vontade, eu faço. Me deu vontade, eu vou lá e faço. Né? Sem os critérios, sem os limites. É óbvio que nós adultos já temos o senso, nós já temos uma instância no nosso aparelho psíquico chamada superego, que é o bloqueador, que é o juiz, que é o grande filtro, né? O que nos impede, né? A gente já tem esse superego. Agora,
De que maneira que essa instância superego está controlando tudo isso? De que maneira esse ego está respeitando esse superego? Quanto desse meu ego descontrolado, desordenado, desequilibrado, quanto desse meu ego que foi de uma criança que teve tudo, que pôde tudo, que não tinha limite, eu vou ser um adulto sem limite. Eu vou ter a tendência de ser um adulto sem limite. E aí eu vou precisar criar esse limite na fase adulta. É mais fácil, vai por mim, é mais fácil equilibrar, ensinar essa criança a equilibrar esse ego quando ele está na fase de crescimento, na fase de construção, para que ele se torne um adolescente mais equilibrado e um adulto equilibrado. Porque se deixar para tentar ajustar isso na fase adulta, vai dar muito mais trabalho. Vai dar bem mais trabalho. E quanto trabalho você está dando, quanto trabalho você está tendo para controlar isso, para controlar esses desejos, para controlar o teu processo de impulsos e de pulsões pessoais. Isso tudo é o que a gente olha na psicanálise, no tratamento terapêutico com a psicanálise, é tudo isso. Nas nossas sessões semanais, a gente vai entendendo, eu vou te mostrando, eu vou trazendo informações para que você tenha cada vez mais clareza, para que você tenha cada vez mais consciência disso. Porque isso tudo está aí, nesse teu inconsciente, nessa instância psíquica chamada inconsciente, e que move 90% das tuas ações, e que foi 80% construída até os teus 10 anos de idade. Então, pensa nisso. É sempre possível ajustar, fazer ajustes. E mais do que isso, é fundamental entender isso, para que você possa criar novos caminhos, novas opções de vida. Quanto que você vem, há quanto tempo você vem buscando, tentando, se esforçando e não consegue, não vai, a coisa não flui. Por quê? Porque tem toda essa instância inconsciente que daqui, dali te bloqueia, que dali, daqui te prende, ou que te solta demais. E aí você quer, mas a sociedade não te dá, porque a sociedade sabe que não é assim, Fica só nesse teu movimento de achar que pode, de achar que quer, Então isso tudo junto e misturado, causam aí as nossas neuroses, causam aí as nossas ansiedades, as nossas depressões, as crises de pânico, as fobias, os desajustes, os desajustes emocionais, aquilo que a gente tenta e não vai, aquilo que a gente tenta e não prospera, a dificuldade nos relacionamentos, a dificuldade de lidar com o dinheiro, a própria saúde, A saúde, ela parte do emocional ela vai para o físico, Olha a importância de a gente olhar para tudo isso, da gente olhar para esse emocional. Eu fico à sua disposição, entre em contato comigo. Você pode me ligar, mandar mensagem no meu celular, 11, eu atendo em São Paulo, na zona norte de São Paulo, em frente ao metrô Tucuruvi, é muito fácil, em 3 minutinhos, você saindo da estação, você está no meu espaço. E o DDD é 11 9 8670-6310, 98670-6310, 98670-6310. Não se preocupe em anotar agora, se você não estiver podendo, mas grava o meu nome, Terapeuta Sidney Rosa. Me encontra no meu canal, no YouTube. Todos os programas aqui da Vibe Mundial estão lá e esse vai estar daqui a pouco. Você me encontra no Facebook como Sidney Rosa, como Florescer Violeta. Você me encontra no Instagram como Sidney Rosa, como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa, é o nome do meu espaço. Se não, no domingo que vem, às 2 da manhã, eu te espero aqui. Até lá!